Muito bem. Tá pensando feito. que Pode olha bater que a chique claquete aí, ó. ali. Aí agora você... Claquete! Vamos lá, começamos então? Começamos. Tá gravando? Tá gravando já. Olá, você que está acompanhando o Canal Ideal, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Pode Falar, o nosso podcast, sempre com um convidado ilustre, que é a Sol hoje. O Éder também tá aqui. Seja bem-vindo, Éder, tudo bem? Pois é, essa é a pergunta. Como é que você prefere? Solange, Sola, Sol, o que é melhor? Como é que... Então, eu sempre falo que fica ao gosto do freguês, né? Tá. Então, na verdade, a minha preferência é Sol, né? Sol. Porque eu brinco com as crianças que, às vezes, né? A primeira vez que eu conheço elas por conta da escola, pra memorizar o nome, entendeu? Pra ficar mais fácil, eu sempre faço essa brincadeira. Quando você lembrar de mim, pensa no Sol, gigante, lindo, pronto. brilhante. Então, Referência Sol boa. facilita. Boa referência. Boa referência. Só para lembrar que você pode acompanhar também no Spotify e no Deezer. Estamos lá em áudio, caso você vá fazer uma viagem para Dubai. Pro Dubai. Né? Caso você vá para algum lugar do mundo, né? Isso, você pode acompanhar o nosso E ouvir. só em áudio, né? Só em áudio, é isso aí. Beleza. Muito bem. Tá bom. Vamos fazer a apresentação breve para as pessoas poderem conhecer Vamos também. lá. A nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje, né? A Sol, então, é a atual presidente da CDL de Xaxim, né? Muito envolvida já há um tempo, né? Já com a CDL também, agora assumindo a presidência. Mas você também tem uma escola de inglês no município de Xaxim, é isso, Sol? Sim, então hoje eu estou à frente da CDL, já venho à diretoria, né, na diretoria há algum tempo. Gosto muito de me envolver no voluntariado de maneira geral. Tem uma escola de inglês que chama Pies English School, com uma missão bem diferenciada, sabe, dentro dessa área de inglês especificamente. E desde 2019 eu estou bastante próxima de um movimento que foi encabeçado pela Sicredi, que é o Ação Mulher. Ele é um movimento muito interessante que leva educação empreendedora, sabe, para mais de 600 mulheres em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então a minha veia do voluntariado, ela sempre gritou forte, né? Que legal. E aí a gente fica nesse meio. E a do empreendedorismo, pelo jeito, também. Também. E com todas as fases, né? Em todas as fases. Eu gosto muito. Eu acho que empreender é uma atitude, né? Você não precisa ter empresa, né? Você pode ser um empreendedor, né? Um empreendedor de si. Você pode ter uma empresa, você pode ter várias propostas. Ser funcionário de uma empresa. Ser funcionário, que é o empreendedor, né? Que a gente brinca. Então, eu gosto desse. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de comportamento. Essa é uma das minhas áreas de atuação e de formação. Legal demais. Bom, tu acha possível, Sol, que hoje eu e o Rodrigo, a gente saia daqui já com um nível intermediário de inglês? Porque o pessoal gosta de colocar no currículo qual é o nível do inglês? Intermediário. Aí vai lá falar a frase The Books on the Table, né? Por quê? Por que o pessoal coloca isso? Porque colocar que é baixo, no caso, fica que seria muito estranho. Que seria o real, né? E colocar o hard, né? Não, difícil. hard é hard. Aí o cara vai dizer assim, então fala aí uma coisa mais, né? E o cara vai dizer, então é intermediário. Intermediário. Eu dou um miguelaço ali e Isso, sai bonito, né? É, porque tem dessa, né? Qual que é o tempo, assim, existe um tempo médio, é claro, varia de pessoa para pessoa, mas pela tua experiência, quanto tempo leva para uma pessoa aprender a dizer assim, não, agora tá fluente, agora tá se virando? Existe isso ou é complicado falar? Primeiro eu queria reconsiderar, na verdade, uma percepção que a gente precisa parar para pensar quando a gente fala em qualquer idioma, né? Hoje nós estamos aqui brincando, né, do inglês, mas enfim, quando nós falamos de qualquer idioma, o princípio dele é você se comunicar, né? Então, quando você fala em nível de inglês, depende para quê que você está falando dele, né? Então, obviamente, quanto mais adequado, mais dentro da estrutura formal você conseguir se comunicar, melhor. Mas eu gosto muito de trazer essa percepção de que mais importante que tudo é você conseguir se comunicar, né? Essa questão do sotaque, as pessoas perguntam também, mas daí, né, o sotaque, a gente vai falar muitas vezes com sotaque, mas você está conseguindo se comunicar, certo? Então, quando a gente fala em níveis de inglês, primeiro depende para que você quer. Se você quer ser um professor de inglês, é um outro contexto, né? Se você quer viajar, turismo, enfim, o que a gente sempre fala quanto mais você estudar, melhor vai ser o teu desempenho em qualquer contexto. Mas eu sempre falo que começa pelo se comunicar. Se você conseguir chegar num lugar, enfim, pedir uma água, enfim, então descaracterizar o medo de se comunicar num segundo idioma é o primeiro passo para você conseguir aprender. A pergunta que tu me fez especificamente no contexto de horas, sempre também vai depender
do pra que você quer, né? A gente tem uma jornada muito legal que a gente chama de Smart Basic, que é tipo um rapidão inteligente, que é para você fazer um básico, porém eficiente, que é para a nossa linguagem do dia a dia, sabe? Para você conseguir se virar bem, sabe? Se comunicar assim, mais ou menos como a gente tá falando aqui, entende? Então, a gente fala assim em carga horária, porque tu tem que distribuir isso, né? Então, o ideal seria, dentro do que a gente trabalha no nosso método específico, cerca de 200 horas, para você conseguir fazer isso, entendeu? Aí vai depender da metodologia. Em uma hora eu acho que não vai rolar. A gente vai conseguir o enrolation. Sabe que uma vez um professor de inglês que eu tive, ele falou o seguinte, que acontecia na aula? Ele passava uma frase para nós, alguma coisa, e todo mundo ficava pensando na tradução da frase. Entendi. E ele disse, não pensem na tradução. Você tem que entender que o cabelo é o hair. Mas não precisa, quando tu fala hair, pensar hair. Cabelo, entendeu? Entender o que a palavra significa é melhor do que você decorar uma tradução, por exemplo, sabe? Sim. E isso me deu um start, assim, é verdade, cara. Então, nesse caminho se torna mais fácil tu entender. Sim, a gente tem, na verdade, algumas tips que a gente fala, algumas dicasinhas que são sempre importantes que a gente pode usar no dia a dia sem necessariamente estar parando para estudar inglês, né? Vou fazer uma pergunta para vocês, quero ver se vocês estão ótimos. Vai ser em inglês, pode ser? Senhor abençoa. Vamos encarar, né? Vamos lá. Vamos encarar. A minha pergunta é, como é que vocês aprenderam inglês? Não é brincadeirinha. I'm joking. Mas é uma tirona. Eu quero pedir para vocês, como que vocês aprenderam português? Sim, ouvindo. Perfect, é assim que começa. Quanto mais eu ouvir, mais facilidade eu vou ter para fazer qualquer coisa, isso em qualquer idioma, né? Então a gente ouve música em inglês, a gente, enfim, pode fazer N coisas, né? Então para trazer de repente essa percepção aí sem a tradução literal, até porque tradução literal às vezes é um problema, né? Verdade. É sempre contexto. No nosso idioma também é contexto. Se você falar mandioca, macaxeira, tudo é contexto. Imagina nós com as nossas gírias aqui, com as nossas expressões idiomáticas, como é que alguém vai aprender isso, gente? Morar aqui no sul, morar no Brasil de maneira geral, né? Então, tradução literal é sempre, né, um pouquinho mais delicado. Você não entende o que um nordestino fala, por exemplo, falam rápido, né? Tu não consegue entender. Exatamente. I want food. Ai, olha só. I want food. Tá chique. I Meu want Deus food. do céu, só vim por isso. Não. Eu só vim por isso. A gente faltou aqui na nossa claquete o cardápio. Faltou o cardápio, né? Olha aí, ó. Mas vamos fazer um pedido lá pro restaurante Fino Sabor? Vamos fazer um pedido e o restaurante Fino Sabor vai trazer para nós. Isso, vamos fazer uma mágica. Vamos Isso fazer aí. assim, no 3, 2, 1. Delivery. A mágica do Jornal da Zoeira, lembra? Fazia assim e aparecia na mesa. Parecia comida. Parecia na mesa. Nós vamos fazer um 3, 2, 1 e alguém vai surgir e vai trazer a comida, né? Pode ser, então? Vamos fazer. Uma vez nós tínhamos um jornal aqui que era o Jornal da Zoeira. Eu e ele apresentava. Nossa. Aí nós fazíamos isso direto. Agora o Éder vai sumir. 1, 2, 3. Estrelava o dedo assim. Era uma Genial. super produção. Era super produção. Vamos fazer. Agora, Vamos fazer. Esse é o momento. Nós não podemos se mexer enquanto ela traz, nada. né? Não, claro que podemos se mexer. Vamos deixar entrar, normal, não vamos fazer corte. Não vai fazer corte? Claro, porque a pessoa vai entrar, alguma pessoa vai entrar com comida. É uma mágica, assim, do além. Vive a coisa. Vem do além com a comida. O Rodrigo pensou na comida, nós vamos fazer mais. Deixa eu só fazer um contato telepático com o Lauri lá do Fino Sabor. Eu quero batatinha frita, eu quero franguinho. Uma batatinha e um franguinho. Tá. Eu quero potato. Gente, quem segura, né? E como é que é frango frito? Como é que é? Chicken fried? Sei. I don't know. Chegou! Olha ali! Chegou! Meu Deus, e olha só, gente, importante ainda que veio trazer a Cristine Maraga. Veio trazer. Muito obrigada, Cris. Meu Deus, vamos ver se é o frango mesmo. Cris. Não é o frango, é um porquinho. É algo espetacular. Vou abrir espaço aqui. Rapaz. Que luxo isso, gente. Meu Deus. Nesse horário aqui, realmente a gente tem bastante fome, né? Então é importante a gente comer. E tem uma cerveja lá também, lá em cima. Vamos fazer um contato telepático com o pessoal da Campina da Cascavel. Porque não aqui? Viu, tem até umas coisinhas de pôr a copa em cima ali. Gente do céu. Por favor, Cris. Isso sim é superprodução. Não, isso é produção, não existe, né? É porque isso aí é pra não...
É pra não marcar a mesa. É que na verdade eu vou deixar o meu aqui, eu vou brindar só com os meninos hoje, que eu vou estar dirigindo depois, né, gente? verdade. Isso aí. Então, né, Se por você favor. for dirigir, não direção beba. consciente. Exatamente, Né? é isso aí. Da outra vez Muito teve gente que obrigado, falou que se Adel. você for beber, não dirija. Não consegue, né? Porque você é um bebezinho. Adorei. Ele é Que muito, ele é divertido, muito né? divertido, gente. Muito Eu divertido. coloquei Entendeu? cerveja na batata. Ó. É uma nova receita, né? cerveja É puro com mal? Tu não essa? pode comer essa ali, porque senão vai pegar no bafome. Ah, é verdade. Essa aqui agora falta o Fábio pra explicar. Acredita? Deixa que eu leio o rótulo. Não, tranquilo, pode servir. É só porque ela é bem escurinha. É, sim. diferente. A outra era Essa aqui é uma Red IPA. Ah, Red Red, isso IPA, que eu ia vocês dizer. estão... IBU 45, então ela é um pouquinho mais amarguinha, Aham, né? do tipo, é um golinho, entendeu? E essa aqui é Porque- uma batata. Sim, eu adoro isso aí. A coloração é linda. Primeira vez que a gente trouxe cerveja aqui, o convidado que tava, ele disse, não, eu sou cliente deles, deixa que eu explico. Essa aqui... Nossa, arrasou muito. Ele explicou tudo. Vamos falar do Garoto Fino propaganda. Sabor, né? É verdade. Restaurante Fino Sabor, então, gente, parceiros aqui pra trazer comida pra nós aqui. Afasta o guardanapo. A Cris falou assim, afasta o guardanapo. Colocar pra cá. Pra cá, aqui? Aqui, ó, afasta. É que tem que deixar o guardanapo na frente por causa da logo deles ali, ó. Ah, tá. Coloca no lado de lá. Aqui fica ótimo. Pronto, Fino Sabor, gente, restaurante aqui de Xanxerê, restaurante, pizzaria, churrascaria, Recomendamos. pra você aproveitar o seu rodízio no fim de semana, rodízio de carne, pizzas e massas. Eu que fui criado comendo aqueles macarrão com coloral, sabe o que fazia? Botava uma cebolinha, um coloral, assim, deixava coloral, ficava bem laranjado, jogava no macarrão. Quando fui lá no Fino Sabor e comi aqueles macarrão lá, fiquei abismado de coisa boa que é. Então vai no Fino Sabor, aproveite, tá? Parceiro nosso aqui, abraço pro Lauri e toda a equipe. Agora Nós você vamos fala brindar. da Campina. Nós vamos brindar. A Campina da Cascavel é uma Cheers. cerveja muito boa. Eu não sei descrever a cerveja porque eu não entendo de cerveja. Eu só bebo geralmente cerveja. Essa né? aqui ela tem um leve gostinho de laranja. Essas são deles. Eu vou pegar o QR Code aqui, não vou beber hoje, né? Mas aí eu Olha vou a aqui, ó, facilidade. né? Você viu? Pegar Você o viu? QR Code aqui que tá. Pronto, Alright, olha. olha aí. Isso é tecnologia, né? Tem QR Code na tela. E fica muito fácil. Na tela não. Na lata? Na lata. Na tela da lata, né? Na tela da lata. Muito bem. Pessoal, nós estávamos falando, a gente vai... Como você percebeu, o bate-papo é muito solto, Isso, né? pode falar. Exatamente, pode falar. Como é que seria o nome, será em inglês desse você pode Nossa, falar? pode falar para traduzir assim especificamente. Não tem uma tradução literal. Direta, né? Aham. Teria que fazer separado pode e talvez o falar. Então. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pensar numa expressão bem legal para vocês e aí eu vou trazer. Daí você pode colocar o quê? Uma legenda. Entendeu? verdade, com certeza. Vou pensar Aí numa sim. sugestão criativa que no contexto possa. E o que você achou da possa logo? referir. Eu achei incrível. Esse aqui é a criação do Bruno, a logo. Olha só, o Bruno se superando, hein? Você superando. Dever de casa. O nome foi uma criação minha, a logo uma criação do Bruno e o quadro, o Éder que autorizou. Não, Bom, A gente não estava falando de participação, trabalho né? colaborativo antes? Aí, ó. De maker? A minha Olha aí, participação, né? você percebe que foi muito grande, né? Bacana. Pessoal, a gente falando dessa... Você comentou desse trabalho que você tem, falando sobre empreendedorismo e passar informação para outras pessoas. Como isso é importante, né? Como é que você tem visto isso no dia a dia? Até para que as mulheres também cada vez mais desenvolvam esse interesse de estar à frente de empresas e mostrar a capacidade que elas têm nesse sentido também, né? De propor ideias, de propor iniciativas. Como é que é isso? Como é que é essa experiência para você? Eu vejo que, por exemplo, momentos como esse que a gente está tendo aqui de bater papo, de esclarecimento, de trocar ideia, eles são talvez o melhor caminho para a gente começar a digerir um pouco esse overload, essa quantidade gigante e excessiva de informações que a gente tem no momento que a gente vive, né? Nós estamos numa fase da humanidade agora onde nós temos muitas gerações convivendo juntas, né? Então, cada uma dessas gerações com uma maneira de ler o mundo, com um ponto de vista, cada uma dessas gerações também com entendimento da tecnologia de forma diferente. E isso se aplica também nos empreendimentos, isso se aplica também no grupo de colaboradores. Então, penso que neste momento da humanidade, abrir espaços para que a gente possa cada vez mais conversar
de como é que nós podemos conduzir as coisas, é o melhor caminho, né? Porque nós temos aí, nunca a gente teve tanto, acho que treinamento, curso, oportunidade de melhoramento, tanto para os homens quanto para as mulheres, para os empreendedores, né? Para a juventude, mas ao mesmo tempo fica todo mundo muito confuso nesse universo, e às vezes você não sabe para onde ir, né? Então eu brinco que talvez esse momento aqui seja o momento da gente parar de encher o copo, né? Tem um termo bem legal, não sei se vocês já ouviram falar, mas que eles dizem que está surgindo um novo ser humano. Já ouviram falar? Que é chamado de colecionador. Quem que é o ser humano colecionador? É aquele que senta, se enche de um monte de coisa, faz um monte de curso, lê um monte de livro, né, faz MBA, faz faculdade, faz especialização e tal, mas na prática ele não consegue entrar em ação, certo? Então, quando a gente fala do empreendedor, seja do eu empreendedor que eu brinquei antes, né, que é você enquanto pessoa física, enquanto colaborador, você empreender também por meio de atitude, seja você ter um negócio, nesse momento é o momento da gente dar uma parada, certo? E começar a filtrar e ter entendimento de tudo que a gente tem absorvido e de tudo que está ao nosso redor, como é que nós podemos transformar isso em atitudes, porque senão eu só coleciono informação. E na prática eu não consigo me movimentar. De nada adianta eu saber, por exemplo, que eu não devo jogar lixo. Mas ok, eu sei isso aqui no meu campo mental, mas na prática eu continuo fazendo as mesmas coisas, né? E principalmente no fator comportamental. Hoje são exigidas de nós, pessoas, né, física, seja, né, CPF ou PJ, que a gente fala, física ou jurídica, também novas posturas. Então, hoje, para a gente conviver no nosso meio de trabalho com as pessoas, a gente precisa de novas habilidades. Né? A gente precisa de habilidades socioemocionais. E é nisso que eu venho dedicando o meu olhar, sabe? É muito do filtrar o que você tem recebido e achar fontes e caminhos e meios para você colocar isso em prática, senão de nada adianta. Então, eu resumiria isso como ação, né? E o desenvolvimento das habilidades, para que eu possa me relacionar bem com todas essas gerações que estão interagindo aí, que daqui a pouco o líder, por exemplo, é uma pessoa que tem 60 anos, ele vai estar liderando equipes que tem 18, 20 anos, visões de mundo distintas, né? Expectativas distintas, habilidades distintas. Então, olhar para as nossas habilidades socioemocionais, que é como é que eu lido nesse meio, né? É fundamental. Então, resumindo aí o contexto empreendedor, eu diria que a gente precisa da ação, filtrar tudo e trazer para ação e começar a olhar muito para o nosso comportamento, para as nossas habilidades. Por que será que quando a gente tem 30... a gente olha o que tem 15, que está entrando no mercado de trabalho e pensa, mas esse cara aí, ele tem tal e tal e tal atitude. Mas será que eu tinha a mesma atitude lá quando eu tinha 15? Ou será que eu não tinha? Ou será que quando eu tinha 15 eu tinha menos acesso à informação, por isso eu pensava diferente? Porque hoje eu vejo um cara com 15, 16 anos, parece que é tão mais evoluído do que eu era com 15, entendeu? Eu acho que tem um pouco a ver, né? O excesso e o acesso também à informação tá muito mais fácil. A gente às vezes a gente tenta focar em muita coisa ao mesmo tempo e não desenvolve uma bem. Não, isso né? É importantíssimo. Eu acho que, penso que cada momento que se vive, ele é um momento, né? Então, você lá nos teus 15 anos, você fez o que você podia fazer com o que você tinha. Só que sim, cada momento que a humanidade passa, ela traz novos desafios e também esse contexto da tua leitura de mundo, né? Então, se a gente olha, quem lembra do disquete aqui? Alguém chegou, né? Alguém chegou a entrar em contato, né? Aí você fala disquete para alguém que tem, né, 15 anos hoje, talvez ele diz, né, de qual planeta é o disquete e tal. Então é muito de contexto, né? Dependendo do contexto onde a gente está inserido, a gente vai ter aí, né, as nossas ações. Mas nesse raciocínio aí que você trouxe, sim, é uma leitura de mundo que você tinha especificamente naquela idade, e hoje a galera que tem, né, os mesmos 15 anos tá com uma outra visão de mundo, por conta da tecnologia, informação e tal. Mas precisa correr atrás do quê? Da ação, né? Porque senão a gente não... O que importa no fim é a ação, então. É a ação, também. Só eu percebo que muitas vezes a gente fica sempre naquele jogo, dizer assim, porque a minha geração isso, porque a minha geração aquilo, e você muitas vezes menospreza as outras, né? Eu vejo acontecer com uma certa frequência e até dizer
que a geração atual, por essas facilidades tecnológicas, eles têm uma vida muito mais fácil. Sim. Só que, por um outro lado, esse excesso, essa abundância de informação e essa construção diferente que a gente está se relacionando, pesa demais porque, vamos supor, na geração dos meus pais, zero de acesso à tecnologia, zero mesmo. Então, as relações elas se desenvolviam de uma forma, em um ritmo. Então, você não tinha a preocupação de postar uma foto na rede social e as pessoas comentarem, criticarem, falarem do teu cabelo, da tua forma... Porque quando você é uma criança, você absorve de uma forma. Sim, por mais que na escola tenha uma brincadeira e tudo mais que possa marcar, mas quando você coloca isso na internet, exposto para o mundo inteiro, acho que o impacto é muito maior. E por conviver com as crianças, acho que você deve presenciar isso, que cada geração tem o seu desafio. Naquela época, o desafio era o acesso à informação. Agora, talvez seja esse excesso de informação e não saber como lidar, né? Então, acho que não dá para dizer assim, essa gurizada tem uma vida muito fácil. Não, de forma nenhuma. Em algum aspecto, é mais confortável sim, mas por um outro lado, eles estão tendo desafios gigantescos e a gente tá no meio de uma pandemia ainda, né? Exatamente. Por isso que eu falei para você da questão do contexto, né? A gente sempre tem que levar em conta o contexto em que cada situação acontece, né? Hoje, o nosso desafio, ele tá transgeracional, que a gente fala, que é nós estarmos vivendo num momento onde muitas gerações elas estão convivendo juntas no ambiente familiar, no ambiente corporativo, na sociedade, e cada uma delas com um papel de acordo com o seu contexto. Então, aquela pessoa que tem 70 anos hoje, né, de repente a visão de mundo dela é aquela visão ali. A garotada aí que tem, né, que tá mais novinha, enfim, tem essa visão de mundo. Então, a gente tem o desafio de como é que a gente vai fazer para conviver todos com esse avanço gigantesco da informação e também tentando entender que tem 2 pontos que são fundamentais para a gente poder evoluir bem, né? Com esses personagens todos que eu mencionei. Nunca se falou tanto a respeito de autoconhecimento e autoconsciência. Vocês sabem a diferença deles? Não. São palavras que parece que se fundem, né? Parece a mesma coisa, eu vou te falar, né? Eu assisto bastante vídeos sobre esses assuntos, mas eu não sei conceituar para ti. Só para fazer um parênteses no assunto que nós falávamos antes das gerações, eu fui fazer uma matéria de uma casa faz uns poucos dias e o porão daquela casa era feito com pedras assim, ó, largas assim, ó, tudo talhadinho na mão. Nossa, aí eu pedi pro senhor que tava lá, deve ter próximo de uns 80 anos. Eu pedi para ele, como que foi feito isso aqui? Não, nós ia lá na pedreira, nós pegava a pedra. Olha lá, o grau nós de dificuldade, pra cá, gente. Meu nós Deus. talhava e nós colocava ali. Aí, hoje, tu não vai lá na pedreira pegar uma pedra, talhar ela e botar ali. Tu vai comprar a pedra pronta, tu vai fazer o porão com tijolo, vai fazer outra coisa, né? Só que o que você quer dizer, então, é que a gente não deve menosprezar o trabalho do pessoal que fazia antes. Não, porque aquele era o contexto que eles viviam. E nem eu não precisar ir na pedreira hoje pegar a pedra. Essa, a gente chama de simbiose. Hoje a gente precisa fazer o quê? Conversar mais sobre isso, porque senão a gente sempre vai querer estar certo, ter razão, né? Sim. Eu, no meu ponto de vista, com as minhas experiências, achando que eu tô certa com a idade que eu tenho. Aí vem o outro e acha que tá certo com a idade que ele tem. O chamado maior para nossa convivência, inclusive enquanto sociedade, e pra gente conseguir sair dessa e ir pra frente. O ir pra frente que eu digo é a gente construir algo melhor para todos nós, em todos os sentidos, é através da empatia. Daí eu volto para aquele contexto das habilidades socioemocionais, que eu acho que é o que hoje a gente precisa cada vez mais pensar a respeito. A gente tem que se desenvolver enquanto ser humano. As partes técnicas, elas já estão muito bem servidas, né? A gente vem evoluindo aí com cursos, graduações, enfim, curso para todo lado, informação para todo lado. Muito técnico, valioso, imprescindível, não tem como ficar sem. Mas o grande chamado para nós todos agora é começar a olhar mais para as nossas habilidades socioemocionais. Porque o grande desafio é tecnologia e convivência transgeracional. Se a gente não alinhar isso, a gente vai ficar meio que brigando, né? Brigando no bom sentido, sabe? A gente não consegue trabalhar em harmonia e em todos os setores, né? Seja lá dentro da nossa casa, com os nossos familiares, no grupo de amigos. Você pode ver no grupo de amigos quando você começa a conversar. É meio que cada um com a sua opinião e eu querendo te convencer a respeito. Eu não consigo ter a habilidade emocional da escutativa, por exemplo, que é simplesmente eu escutar o que você está me falando sem querer botar um autocompletar, sabe? O recurso autocompletar do celular, do computador.
ficar falando em cima do que você está falando, ou querendo te convencer, né, a se converter à minha ideia, né? Então, esse chamado, ele é muito grande para nós nesse momento que a gente está vivendo, trabalhar essas habilidades. A gente tem essa mania de querer convencer o outro que a gente está certo, inclusive... Não, você está errado, isso não é assim, não é. Inclusive na política, por exemplo. Tu vai falar de política com alguém, a pessoa não é capaz de te ouvir e dizer assim, não, é a tua opinião. Mas eu acho que você tá, sabe, não, se tu tá falando isso aí, tu tá errado e não sei o quê, sabe, já sai parte da roda de conversa, né? Sim. Não aceita. E até essa diferença de forma de pensar, eu acredito que deve ser até complexo nessa questão da educação, que é a área que você trabalha, de as pessoas dizerem assim, a criança, então, ela tem 7, 8 anos. Eu acredito que tenha uma certa facilidade a mais, porque se torna mais natural, né? Você cresce, não, a pessoa tem 40, tem 50 anos. Não, ela não vai aprender o inglês. Esqueça. É um bloqueio que a gente cria mesmo em função disso, ou você percebe que a gente está evoluindo a respeito disso, de pessoas com um pouco mais de idade, tipo assim, não, tudo bem, eu sei que vou ter uma dificuldade, mas eu estou aberto aqui para aprender e vamos lá. Como é que você tem visto isso? Eu vou te falar daí do meu ponto de vista pessoal, claro, e também do meu ponto de vista de estudo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou uma buscadora. Isso está muito na minha essência, sabe? O aprender, ele é algo que me move. Eu acho que talvez seja o que mais me move. Eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero ter novas experiências, né? E aí foi isso que me levou um pouco também para a área da educação, né? Então, quando a gente fala desses exemplos que vocês deram, esses são padrões culturais ou padrões, né? Nós estamos cheios de padrões culturais. E o mais perigoso disso tudo é que, às vezes, a gente aprende esse padrão e a gente repete ele sem se dar conta. Vou contar uma história para vocês bem rapidinho. Pode? Temos tempo? Pode. Fica à então, vontade. olha só. Essa história ela é bem interessante. Vamos ver se vocês de repente, concordam comigo ou se identificam, né? Tinha uma senhora, né, que fez um bolo para filha dela, né? Um bolo delicioso, enfim. Sabe aquela receita de família que todas têm? Todo mundo tem uma receita de família. Nossa, minha família faz isso, aquilo e tal, certo? De geração para geração. Perfeito. E aí, na verdade, ela fez o bolo e a filha dela falou: mãe, eu acho que tá na hora de você me ensinar o passo a passo para eu aprender a fazer esse bolo. Perfeito. Ela passou todos os ingredientes, fizeram o bolo e ela foi assar o bolo e ela colocou sabe pá de polenta, né? Aquela colher de pau, pá de polenta. Ela colocou uma pá de polenta na porta do forno e deixou meio que entreaberta. Perfeito, a menina, né? Mas como é transgeracional, como eu falei, de repente essa geração pensa diferente, ela perguntou pra mãe dela, falou assim: mãe, deixa eu te perguntar, por que tu colocou a pá de polenta no forno? Ela falou: pois é, não sei, espera que eu vou perguntar pra minha avó. Aí perguntou pra avó, daí a avó: não sei, deixa eu perguntar pra bisavó. A bisavó: não sei por que coloca pá de polenta. Foi perguntar pra tataravó, enfim. Resumo da ópera, chegaram na matriarca da família, né? E aí ela foi explicar: olha, minha filha, na época, entendeu? O nosso forno, ele não funcionava direito. Então, pra eu poder assar o bolo e não queimar, eu tinha que equilibrar a temperatura. Então, eu coloquei a pá de polenta. Então, por que eu falei isso pra vocês? Porque, assim, tem coisas que a gente reproduz há gerações e a gente precisa parar com isso, entende? Então, primeiro, reconhecer padrões, né? Existem padrões, por exemplo, educacionais, que é do tipo, você não aprende, né? Ou outros tantos que a gente reproduz, né? Padrões que levam a gente a ter bloqueio em várias áreas da nossa vida. Áreas comportamentais, áreas educacionais, né? Do tipo, nossa, esse menino é muito tímido, né? Nunca vai se socializar com ninguém. Cresce ouvindo aquele padrão, acha que na real aquilo é uma verdade, né? Então, no que eu, Solange, através das minhas investigações aí, eu acredito que todos nós somos capazes de qualquer coisa, se a gente quiser. Então, eu posso aprender o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso chegar aonde eu quiser. Existem limitadores para eu realizar aquilo que eu vou fazer? Sim, existem limitadores, né? Você pega, na verdade, o cérebro de uma criança, né? Que tá ali, o hardware zero bala, entendeu? Não tem, assimilou, grudou. Você pega uma pessoa que, de repente, já tá com uma trajetória de vida diferente, talvez ela precise repetir mais vezes para ela memorizar ou aprender. Mas todos nós aprendemos. Então, eu acho que é importante a gente começar a prestar atenção nos padrões. O que você tá reproduzindo para você mesmo que você tá achando que é verdade? Que te limita. Uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: que diferença que tem, por exemplo, do Neymar
pro Éder, vamos supor. Não, né? nada. Assim, ó, Tá louco. o Neymar, ele é um dos melhores jogadores do mundo, rico O Éder lá e tal e também. tal. Entendi. Só que o foco dele desde criança foi o futebol. Sim. Entendeu? Porque ele tem a mesma qualidade física, talvez, 2 pernas, 2 braços, que nem o Éder tem, ou que nem eu tenho. Sim. Entendeu? Só que aquele foco dele talvez transformou ele no que ele é. A mentalidade. A dele mentalidade. pra aquilo, né? Tipo assim, o cara joga bem, beleza. Talvez ele tenha. Ele não tenha a timidez de entrar no campo e fazer o que ele fazia. Criança já. Que às vezes alguém que não se dê bem tenha essa timidez. Entendeu? O foco talvez seja desde pequeno. Eu assisto bastante Fórmula 1 também, os pilotos. Ontem teve corrida, né? Ontem teve. Eu assisti. As 4 últimas voltas lá Né? foi. Meu Deus do céu. O Norris foi pra fora da pista porque não quis trocar o pneu. Sim. E também, como é que ele ia trocar o pneu, Não né? tem como. Meu Deus, Não tem o meu marido, não, vamos lá que às 8 lança, né? Às 8 a largada, então era 8h30, né? Foi depois. Tudo certo, deu certo. Mas os pilotos também, eles são desde pequenos lá dentro do kart, depois cresce, vai evoluindo e tal. Esse foco desde criança, eu acho que ajuda a pessoa a ser... Ir pra um outro patamar, Ir pra um caminho, né? Sim, eu acho que dá essa diferença, mas ao mesmo tempo o que a gente vê muitas vezes é que em função disso, aí uma pessoa que começa mais tarde já vem com aquela informação de que se você não começou cedo como o Neymar, se você não começou cedo lá como o Massa, o Barrichello, sei lá, com 4, 5 anos dentro de um kart, você não vai conseguir. Então aí a gente implanta essa informação e para algumas pessoas aí que vai, cada pessoa assimila de uma forma, para algumas pessoas você dizer não, você não vai conseguir. Aquilo dá uma força, dá um gás. É um efeito pra contrário, pessoa né? que Dá um efeito Sim. contrário. É absurdo. E para outras pessoas, talvez elas vão olhar para aquilo lá e dizer, não, realmente, isso aqui não é para mim, eu vou fazer outra coisa e tal. Então, como é interessante, às vezes, você olhar para isso e para a gente parar e analisar o impacto das coisas que a gente fala, né? Da forma como a gente fala. Às vezes, numa brincadeira boba, você acaba queimando, destruindo um sonho, né? Sim. Esse menino, esse aí não tem jeito pro futebol, não. Esse aí não leva jeito pra coisa, né? Então, é nesse sentido que é interessante a gente perceber. E lá no teu dia a dia com as crianças, como é que você tem visto isso, essa interação entre elas? Como é que é conviver com essas diferenças? Você tem aula, não precisa falar homem, mulher, claro. nome, enfim, mas de que idade é que idade lá que você convive? Primeiro, eu só quero fazer uma consideração dentro desse raciocínio que você fez aí, que é bem interessante, e que tu que começou, Rodrigo. Que é assim, o que acontece? Tem um livro que se chama Outliers. Se a gente fosse traduzir para o português, chama Fora de Série. Nesse livro, o que se fala? Menciona lá a teoria das 1000 horas, né? De acordo com o raciocínio que se tem nesse livro, se coloca que qualquer coisa que você repetir por 1000 horas, você vai ser excepcional naquilo que você fizer, né? Então, o que a gente visualiza? Essa teoria, ela faz bastante sentido, porque todas as pessoas que são excepcionais naquilo que fazem, seja no contexto de esporte ou qualquer área de atuação da sua vida, existe muita dedicação ali e existe muita repetição até automatizar aquilo que pode ser automatizado, né? Então, milagres acontecem, sim, mas é 1 em 1 milhão que a gente brinca, né? Tudo que a gente visualiza ao nosso redor dessas pessoas que são outliers, que são fora de série, tem muito trabalho por detrás. Tem talento também, né? Que é um plus ali que vem. A gente sabe que algumas pessoas, elas têm uma pré-definição, digamos assim, para ter muito mais habilidade, né? Muito mais ginga. Pega o futebol, o cara, você já vê que ele tem um borogodole, né? Já tem o jeito da coisa, já né? tem o jeito. Então, sim, para todas as áreas da vida, como na comunicação, olha vocês, entendeu? Vai colocar a gente perto do que vocês fazem. Não tem, vocês já têm um talento natural, mas vocês não treinaram muito? Então é isso. Então, só para fechar, esse raciocínio que, né, que de repente existe um contexto aí de milagre, mas é a exceção da regra. O resto é dedicação, né, e enfim. 1000 horas dá quanto tempo? Tinha que dividir, se divide por 24 horas pra gente ver quanto que daria em dias, que eu acho que é uma boa conta. Em dias contando 24 horas de dedicação, né? 41. Mas faça a divisão por 8. Por 8, por 8. Por 8. Ou Dá até 125 dias. ou até menos, porque a gente não vai conseguir se dedicar integral, né? Exato. Sim, Você teria que fazer aí uma continha e 5 horas, deixa- daria 200 dias. Então. Pega um ano.
Um ano. E manda ver, Foca, e manda né? ver. É isso aí. É. Vai dar certo. Neymar se segura. Ano que vem, rapaz. Se segura que o bicho tá Ano que vem. pegando. Agora que o pessoal aprendeu a teoria das 1000 horas, ninguém segura. Tá louco. Não é porque me falta um dedo que eu não posso ser o melhor Não, goleiro. e o Éder é goleiro ainda. Jura? Claro. Eu Olha. uso isso aqui como artifício. Quando Não. eu levo o gol, eu digo, olha, gente, se não entendi. Tudo fosse bem, esse né? dedo aqui, eu caí pra fazer a defesa. Adorei. Tem um argumento a seu favor, é sempre O pessoal importante. nunca né? cai nessa, É mas eu muito top, sempre né? tento. Sabe, Sim. ficou batido já, mas eu tento. Eu vou continuar tentando, assim, nesse argumento. Perfeito. Pera. Eu vou responder então a pergunta que Vai. você me fez. Hoje, uma das minhas especializações é em neuropsicopedagogia. Então, eu gosto muito de saber como que você aprende. Por exemplo, eu estou conversando contigo aqui, pela tua leitura corporal, visual, enfim, a gente também entende situações que vão acontecendo dentro do nosso corpo de maneira geral, né? E me chama muito a atenção o processo de aprendizado. Então, como nós, seres humanos, aprendemos as coisas em todas as fases da nossa vida, né? E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ai, Hoje ai, eu tô ai. afiada. Vamos tomar um Eu vim gole agora. afiada. Eu quero ver se eu vou cortar a cerveja ou não. A minha me pergunta, ajuda. a minha Vamos pergunta é, e quem estiver escutando esse né, ou pode falar depois, de repente pode se arriscar também. Quantos cérebros você tem? É pra ser um só, né? Um só? Olha só, a gente começa desmistificando esse negócio aí, entendeu? Ai. Quando a gente fala em aprendizado, as crianças que são da nova geração, não é que elas tenham algo melhor. É que assim, tudo tem um upgrade, vocês não concordam comigo? Certo. Os carros têm, os softwares têm, o ser humano também tem, né? Não vem aí né, em tanto tempo na face da Terra se não tiver upgrade. Então, hoje, a gente defende, quem é dessa área de neurociência, o entendimento de que nós não temos apenas um cérebro, a gente tem 3 cérebros, né? Então, a gente tem o cérebro reptiliano, que fica aqui bem na base da coluna em cima, que é o nosso cérebro mais antigo, é o nosso Neandertal, assim, né? A gente tem, na verdade, o nosso cérebro do meio, que ele fica responsável pelas nossas emoções, e a gente tem o neocórtex, que fica responsável pelas inteligências mais nobres e pelo nosso raciocínio racional, por assim dizer. Então, o ser humano, ele tem esse conjunto, tá? Tendo Legal. esse conjunto, cada um dos cérebros se comporta de uma maneira diferenciada. A coisa mais engraçada disso tudo é que ninguém avisou as pessoas que elas têm essa constituição. E aí vem a história da autoconsciência e do autoconhecimento que eu falei pra vocês antes, entendeu? Certo. Então, autoconhecimento é como eu sou. O que eu sei a meu respeito. E autoconsciência, bem resumidamente falando, é como é que eu concebo a maneira com que eu ajo. Então, do tipo, eu sei que eu sou uma pessoa calma, entendeu? Na autoconsciência é o que vem aqui dentro. É o meu raciocínio sobre aquilo que eu estou falando, desenrolando e etc. e tal. Então, estamos no século XXI e a maioria das pessoas não sabe que tem essa máquina. Eu brinco, tem uma Ferrari, mas não sabe onde ligar. Quer chegar rápido nos lugares, mas está indo de fusquinha. Nada contra o fusquinha, porque eu adoro, né? Só uma comparação aqui no contexto de speed, de velocidade. De velocidade mesmo, né? Então, nesse contexto do cérebro trino que a gente fala, né? As novas gerações, elas têm o neocórtex, que é essa parte racional e tal, com uma possibilidade de estímulo mais ativa. Nós, por padrão comportamental mesmo, a gente meio que acaba usando, sabe, só o nosso cérebro mais antigo. Olha E só. deixa aquelas, né, outras 2 camadas potentes, que são o suprassumo, que é a Ferrari, meio que sem ativar. 95% dos nossos movimentos do dia a dia, de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, é automatizado. Eu nem sei o que eu tô fazendo. E quem faz isso é o nosso cérebro mais antigo. Então, pensa você, consciente mesmo, tu tá 5% do tempo com muita, né, com muita sorte. Num dia bom. Num dia bom, Então, o que a gente entende hoje nessa pergunta que você me fez em relação às crianças e tal? Pelo fato delas estarem expostas a muito mais estímulos e estarem tendo muito mais experiências diversificadas do que, de repente, o cenário que os nossos avós tinham, não diria a capacidade, mas a possibilidade de aprender, né, ela é mais ativada, eu diria. Os pais da gente diziam que a gente demorava 7 dias para abrir o olho, né, há um tempo atrás. Assim, hoje as crianças já nascem falando. É mais ou menos esse raciocínio. Então, vamos por assim, eu não sou pai ainda, né, o Éder também não. Não Eu também que você não, saiba, escolhi né? não. Mas não então, sou mãe. quando eu tiver um filho, eu vou ter que mais ou menos entender todo esse processo, porque o meu filho não vai aprender do mesmo jeito que eu aprendi.
Na real, ninguém aprende igual, independente da faixa etária, mas nós temos o quê? Nós temos constituições diferentes, né? A gente tem constituições diferentes de biologia, eu diria, né? Eu vou criar meu filho do jeito que eu fui criado. Não vai rolar, eu acho. Vai ser um pouco... Até porque, como eu falei, se tem um upgrade, a gente percebe que eles vêm numa versão um pouco melhorada, né? Então, eles percebem as coisas com mais facilidade, mas não é que eles sejam mais inteligentes ou. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver muito com esse contexto de biologia e o quanto de estímulo que você tem ao teu redor. Olha, essas crianças, né? Elas são expostas a mil estímulos diferenciados. Muito natural, né? Muito natural. Muito natural mesmo. Então assim, ó, quando você, né, quando chegar, talvez pensa em tudo isso. E aí já pensa no inglês lá cedinho também. Também, né? Tem que ser, né? Sempre quanto antes melhor, pra tudo na vida, né? Tem que ser. Aprender rapidinho. Como é que é o teu modo de aprendizagem? Como que você aprende melhor? Você é auditivo, sinestésico, visual. O que é o sinestésico? O sinestésico é que precisa, tipo, de um complemento tátil. Entendeu? Então, normalmente, com uma pessoa que ela é sinestésica, você vai ter que mais fazer contato. Quem estiver ensinando, ou quem tiver, né, enfim, um contato visual, né, chegar perto, enfim. Então, precisa de um approach diferenciado, assim, sabe? Tá. Eu me considero mais visual. Eu acho que eu tenho que mais ver. A partir do momento que eu vejo... Eu aprendo assim, ó. Vamos supor, eu não sei dirigir uma colheitadeira, por exemplo. Certo. Sabe? Mas não precisa ficar me explicando muita coisa. Entendi. É só eu subir na colheitadeira e eu vou olhar e vou dizer pra tu, o que faz isso? Faz isso. O que faz isso? E eu já vou aprender, entendeu? Tá. Sim. Entendi. Possivelmente visual sinestésico, nesse caso. É uma mistura. Uma Eu aprendo mistura, assim. Mas é bom, depois que eu descobri que eu aprendo assim, ficou mais fácil aprender as coisas. Perfeito. Isso sabe o que É verdade. Autoconhecimento. É verdade? Porque o dia que eu fui aprender a fazer a transmissão, o Bruno começou a me explicar lá, eu disse, não adianta, vamos lá no computador. Aí eu vim ali, e eu disse, beleza, aqui eu sei. E esse botão faz o quê? Agora eu sei. Aprender fazendo melhor. Eu sempre tento entender o processo, não decorar o que tem que fazer. Sim. Entende o processo. Perfeito, é mais fácil. Que aí se surgir alguma coisa no meio do caminho, você sabe por que o copo tá aqui, o guardanapo tá lá, Isso e aí aí. você consegue... Tu tem que entender o Exato. processo. Não adianta tu decorar que tu tem que apertar aqui. Sim. Mas por que tu tem que apertar ali? Mas o aprender fazendo é sempre o melhor caminho pra tudo na vida, né? Muito mais rápido. Inclusive o idioma. Inclusive o idioma. Por que tu deu risada? É por isso que a gente vai entrar nessa parte. É importante das pessoas irem, daqui a pouco fazer um intercâmbio, né, em outro, né, Se eu tiver um curso de inglês, assim, um tempo, que eu sei mais ou menos umas frasezinhas ali, pedir troco, essas coisas assim. Se virar, comunicar, se comunicou, tá valendo já, e né? eu ir pra outro país, eu aprendo mais rápido? Ou não? Olha, o que eu vou te falar? A gente chama de imersão, né? Então, quando você falou ali da colheitadeira, o exemplo, né, que o Rodrigo deu da colheitadeira, se ele está no lugar, dentro da colheitadeira, tem alguém que sabe e ele está ali, entendeu? Isso é uma imersão. Então, aprende muito mais rápido. Muito, muito mais rápido, entendeu? E a gente sempre fala que o nosso aprendizado, ele também está bastante conectado com o nosso nível emocional, sabe? Então, digamos assim, se você está querendo aprender, né? Se você está disposto a fazer, né? Então, se você tem o cenário, que seria essa imersão, você agiliza o processo em todas as áreas, não só na área de idiomas, né? Por isso que todas as partes técnicas, a gente fala todo aprendizado técnico, quanto mais imersivo ele for, mais rápido vai ser a probabilidade da pessoa reter. E se você for viajar para qualquer lugar, né, falando espanhol, inglês, alemão, o que você for fazer, se você não ficar apavorado, porque o medo ele bloqueia, então não adianta você estar numa imersão se você estiver apavorado, não vai adiantar, porque ela não vai colar. Então, por isso que eu falei, tem que ter um contexto ali, né? Você tem que estar no mínimo disponível para acontecer. Sim. Aprende muito mais rápido. Muito mais rápido. Mas o ideal é sempre fazer um básico, tá? Senão, como eu falei, se você for sem um básico, você vai passar por situações que não são agradáveis. Você vai ficar em estado de medo. Sim. E o medo vai te bloquear, entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala, você tem que saber, assim, o essencial, se for marinheiro de primeira viagem, para que você possa não passar por nenhuma situação que te deixe constrangido ou com medo. Que aí você vai fluir na imersão que você for fazer, no idioma. Queria saber se tem alguma história de algum aluno, sua, enfim, seja lá de quem for,
nesse sentido, de fazer essa imersão, de ir pra fora e aí acontecer alguma coisa diferente, ou aprender muito rápido, ou não aprender, voltar desesperado, tem alguma situação atípica, assim, diferente que você lembra, talvez? Na verdade, tem muitas. A gente poderia fazer pode falar só desse daqui, entendeu? Que ia ser engraçado. Mas eu vou falar de uma experiência um pouco diferente que a gente realizou em 2018, que foi o primeiro intercâmbio que nós realizamos em grupo, né? A gente fazia os intercâmbios antes ou em pequenos grupos, né? Ou então individuais. Então, foi um grupo de 18 estudantes da escola, mais uma teacher, né? Que foi acompanhar o grupo, enfim, uma experiência gigante. Imagina você viajar com o seu melhor amigo, entendeu? Nossa. Então, foi bem interessante. E aí, eu vou falar do relato que a maioria deles coloca, né? Então, todos eles, todo mundo que foi para o intercâmbio falava inglês, obviamente, estava finalizando o seu percurso, se comunicava muito bem, entende? Então, estavam preparados para. Seguros. Mas existe, a gente brinca que é uma janela de tempo, né? Que é quando você chega em qualquer lugar, você precisa de um pequeno período de adaptação, né? Então, para eles também. Então, o que foi, assim, ó, que, né, unânime para todo mundo é essa janela de tempo que tu precisa, porque parece que tu não sabe falar inglês. Alguns relataram isso. Nossa, tipo, a pessoa me perguntou, não conseguia responder, porque você tá na imersão real, né? Você tá falando, de repente, com alguém que é nativo do país, é um outro sotaque, é um outro contexto, né? Então, o que a gente visualiza muito é essa situação, sabe? Mas o que a gente mais tem de relatos é de pessoas que a gente conhece, daí não alunos, enfim, mas amigos e pessoas que a gente conversa, que ter ido para o lugar, né, escolhido, sem saber nada. Então, Olha isso só. traumatiza muito, sabe? A pessoa passar por maus bocados, assim, sabe? Não conseguir, às vezes, nem pela linguagem de sinais ali. Porque uma água, de repente, você aponta lá, você vai conseguir, né? Mas outras coisas, de repente, você não consiga. Da pessoa ficar presa dentro do quarto de hotel, que daí não sabia como fazia pra sair, né? Queria pedir um ferro pra passar roupa e não conseguia. Teve que comer uma comida que, né? Não tinha pedido, não tinha entendido o que era, entendeu? Então, né, quando a gente vai para qualquer imersão de uma cultura que seja diferente da nossa, seja ela no Brasil ou em qualquer lugar, é sempre legal você estar no mínimo seguro, porque senão você vai fazer esse movimento para você ter uma experiência bacana, né? Você não quer ficar traumatizado, sei lá, eu ficar com medo, não é esse o intuito, né? Agora, imagina só a situação, rapaz. O que você ia fazer numa dessas aí? Você trancado dentro de um hotel... Você não sabe como faz pra pedir pra sair. O que você ia fazer? Você que, né, numa vida regressa e era acostumado a colocar lençol pra fora do quarto. Assim, Dá aquela... Aquele negócio de me lascar, né? Você ia fazer isso? Você ia pegar um lençol Mas olha, pra sair pela janela? Eu ia fazer um berredo por baixo da porta. Eu acho que eu ia pesquisar em tudo que é língua, eu acho, no celular, alguma coisa. Eu não sei o que eu ia fazer. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque assim, por exemplo, se eu tivesse que botar numa fogueira, amanhã você tem que ir pra algum país aí fazer uma viagem, enfim. Eu ia pegar o Google Tradutor ali e eu sair, ia falar aqui, traduz aqui, a pessoa escuta e tal. Não funciona? Será? Não dá pra dar uma comunicadinha assim? A gente sempre fala que também tudo tá muito baseado no tipo de experiência que você quer viver, né? Então, se você quer viver ou se você quer sobreviver, ok? Então, perfeito. Pra sobreviver, dá ok, né? Vai embora. A gente sempre fala que o que tem de mais interessante nos lugares que você vai, sejam eles no Brasil, em qualquer lugar do mundo, são as pessoas, né? Então, a comida, o lugar e tal, pode ser incrível, você pode ter, sei lá, né, um ponto turístico inimaginável e tal. Perfeito. Tudo isso vale, mas o que mais vale, como qualquer coisa no mundo, são as pessoas. São as interações que você tem, né? Essa interação que nós estamos tendo aqui, você vê, ela é natural, a gente está conversando e a gente está conseguindo se entender e está conseguindo ter uma experiência bem legal. Com o Google Tradutor, tu vai sobreviver. Você não vai conseguir trocar uma ideia. Como é que você vai conseguir se expressar? Como é que eu vou dar a entender que aqui no Brasil, de repente, a gente tem macaxeira e mandioca? Sim. Entendeu? Que aqui no Brasil, né, de repente no Rio Grande do Sul, a gente fala tchê. Como é que eu vou me expressar? Como é que eu vou explicar pra pessoa? Então, pra sobreviver, ok, entendeu? Mas pra viver, né, e poder aproveitar o melhor, que é a interação, sabe? Trocar uma ideia. Enfim, aí a gente tem que ir um pouquinho mais deep, tem que ser um pouquinho
mais Tu fundo. viu só? E isso que você falou das pessoas é muito forte, porque geralmente nas viagens, ou dependendo da situação que a gente faz, quando algo dá errado, está relacionado às pessoas, né? Sim. Alguma experiência negativa. Sim. Fui num restaurante, não fui bem atendido e tal, não sei o quê. Fui em tal lugar, as pessoas não me atenderam bem. Ou pelo contrário, nossa, fui num lugar e as pessoas muito simpáticas, atendendo. Dificilmente você vai falar alguma coisa que seja, o lugar era feio, né? Cheguei lá, era feio. Sim. Não, geralmente está relacionado às Isso é pessoas. interessante. As pessoas, são as pessoas mesmo, né? E Em aí, qualquer lugar. fecha realmente com isso. E até por essa questão do conhecimento de você se desenvolver. Fala-se muito, e pelo teu estudo, eu nem sei falar. É neuro, como é que é? Neuro? Então, a minha especialização é em neuropsicopedagogia, mas essa área que eu mencionei para Teve que vocês estudar pra falar é isso. neurociência. Na verdade, ela é uma área que ela estuda o cérebro, vamos assim dizer, bem resumidamente falando. E na minha área de pesquisa e do que eu gosto de visualizar, é muito conectada com o aprendizado. Como é que essa máquina aqui faz pra gente fazer tudo o que a gente faz. Isso é o Mind... Como é que é o nome? Mind? Mindset? Não, outro mindset é como se fosse um Como é que é o pensamento. negócio? Mind map. Ixi, Agora me Mariana. esqueci. Ai, meu Agora Deus eu vou do céu. pesquisar. Vai dar um Google. Agora vai Não, dar uma... eu anotei aqui. Ai, meu Deus. Ele vai dar uma pesquisada. Mindfulness. Então, não, isso na verdade, não. não. É bem É uma diferente. outra coisa. Isso, então, tá. mindfulness, na verdade, quase é igual, uma... só que nada a ver, né? Mindfulness é uma espécie de... Pra falar isso. É que eu não sei o que é. Ah, então eu vou te falar, entendeu? Funciona É o que eu assim. queria saber na hora aqui. Ai, perfeito. Então, assim, o mindfulness, na verdade, Tirão. é uma espécie de prática, né? Para que você possa chegar num estado de foco. Né? Então, normalmente, existem várias maneiras de você fazer mindfulness. A gente faz com os nossos alunos lá na escola. Porque não adianta a gente chegar do jeito que a gente conhece como é que o cérebro aprende e dizer, Éder, eu preciso que você fique sentadinho aqui, ó, porque você tem que aprender. Então, não olha pro lado, não é assim que funciona. Daí a gente faz o quê? Cria um monte de Tu estratégias. falou de uma professora antiga minha agora, eu isso lembrei aí. nítido. Mas é que assim, não era assim que era adiantou, né? feito. Não adianta nada. Tu viu agora, né? que Não adianta. Então, o mindfulness é o quê? É uma estratégia, né? Uma prática que a gente usa para que você possa trabalhar o foco. No nosso caso, lá na escola, a gente tem o Mary Terry. Ele é um ursinho que a gente importou da Califórnia, que ele é um ursinho dobrável. Então, ele faz todas as posições que a gente precisa e a criança é que faz, entendeu? Então, aí a gente pega o Mary Terry, a gente explica para ela, o Mary Terry já vem com o olhinho fechado, tudo direitinho. E a gente fala que é importante a gente silenciar, entendeu? E no nosso caso a gente apela muito para respiração. Então, através de técnicas respiratórias muito legais, né? Ele faz mindfulness, que é uma estratégia para ele aprender a se, né, autocontrolar, se autodisciplinar e trazer o foco, porque, né? A gente precisa aprender de novo, né? Como é que faz para ter foco. Legal. Então, mindfulness é isso. Vamos fazer o Mindfulness todo Bem dia de manhã resumido. cedo aqui no canal. Precisamos, né? A gente tem um Instagram de um movimento que a gente começou bem legal lá na escola, que chama Movimento Respire. Como a gente faz bastante estratégias de foco, tem 30 respirações diferentes lá. Vocês podiam entrar lá no Movimento Respire e dar uma olhadinha depois. Dá pra fazer uma por dia. É 1 minutinho só que demora, entendeu? Olha, rapidinho. Isso, então está conectada ao Mindfulness e são coisinhas bem legais que todo mundo pode fazer para trabalhar o foco e dar aquela tranquilizada, sabe? No que a gente Instagram. precisa. No Instagram, Movimento Respire. Então, olha só, o pessoal essa questão da respiração é impressionante, né? Esse aqui? That's it, esse mesmo. Como- Segue aí, depois olha as práticas. São todas demonstrativas, dá para fazer sozinho. Já encaminha, já envia mensagem aí pra mim também, que daí eu já favor. faço a seguir. Já faz tudo, faz num pacote só. Eu vou. Mas eu ia perguntar sobre isso, dessa importância da respiração. Como tem coisas simples que às vezes a gente não coloca em prática no dia a dia, porque você tá normal. Todo dia, às vezes você naquele turbilhão, aquela ansiedade, a gente vê cada vez mais as pessoas ansiosas. E realmente, essa questão de você fazer essa pausa, 1 minuto que seja, para respirar de verdade, mas se concentrar também na respiração, traz resultado? Nossa, você não tem ideia. A gente chama que a respiração ela é uma medicina natural. Né? E que a gente deveria falar sobre isso em momentos como esse. Olha que lindo, né? A gente falando sobre isso. Porque como é uma coisa mais sutil, as pessoas às vezes elas acham, né, tipo, respira. até. E esse tipo respiração, porque é tão natural, né? Daí a gente brinca. É fácil demais. Fácil demais. A gente brinca assim, você sabe quantos dias, de repente, uma pessoa saudável, normal, poderia passar sem comer? Sei lá, cerca de 30 dias. Quanto tempo uma pessoa normal, saudável, pode passar sem tomar água? Sei lá, 3 dias. E aí, quanto tempo uma pessoa normal, banana, que não faz mergulho, né? Enfim, consegue passar sem respirar. Vamos testar?
Meu Deus. Quanto tempo? 30 Não, o segundos, que no acontece? A coisa mais importante pra gente é a nossa respiração. E a gente evoluiu enquanto ser humano, mas regrediu em alguns aspectos, né? Ansiedade é um dos elementos que conecta muito a gente a essa percepção. Se você pedir pra pessoa, eu brinco, autoconhecimento é muito importante. E a gente faz muito isso lá na escola. Onde é que fica o teu diafragma? O diafragma, ele serve pra quê? Pra você ter uma ideia, a gente brinca que o diafragma, ele tá atrofiando, a parte de baixo nem mexe mais, entendeu? Porque a gente respira curto. É tu verdade. respira só até aqui, ó. Então, a tua capacidade pulmonar, né, a tua máquina mais potente, mais preciosa, tão importante quanto, né, é a respiração, e você não cuida dela. Porque você acha que respirar, né? Respirar é uma coisa automática, natural ou o quê? Então, nós, na escola, principalmente, fazemos constantemente, né, essa visita a como é que a gente pode respirar melhor, né? As pessoas falam, tá nervoso, tá acontecendo isso aqui. Respira. Olha só, é instintivo isso. Aconteceu alguma coisa? Respira. Quando tu tá, né, no auge do estresse, respira. Então, veja, a mensagem, ela é clara e ela tá dita. A gente só não olha pra ela, né? É verdade. Muitas vezes você fala assim, não, respira, calma, tal. Isso. Mas como se fosse só como se fosse calma e respira a mesma coisa. Não que você respire de uma forma diferente em função disso, né? Ele é um universo, entendeu? Eu fiz algumas imersões para eu aprender um pouco melhor, né? Desse sistema gigante aí que é a respiração. Então, assim, ó, existe respiração para tudo. E a respiração, ela é tão poderosa, ela é tão potente que a gente fala que ela é uma medicina natural. Acalma na hora, relaxa na hora, sabe? O processo que a respiração desencadeia, né? Libera várias, né, composições hormonais aí que fazem a gente acessar hormônios como ocitocina, enfim, né? Então a respiração é genial. E tem pra todo tipo. A gente podia um dia fazer uma imersão aqui pra vocês. Só de respiração pra aprender umas técnicas. Vamos fazer. Isso é legal demais. E estamos precisando, né? Estamos precisando. Uma vez uma tia minha, ela falou que eu tinha respiração de cachorro, eu fiquei chateado com ela, mas agora eu entendi. Veja só. E o exemplo que a gente deixa, né? Vou contar bem rapidamente mais uma história pra vocês, que é de um aluno nosso. Ele, quando isso aconteceu, ele tinha de 7 para 8 anos. Como ele tem essa prática lá na escola, né? Ele fazia parte de um grupo de escoteiros e por algum motivo, né? A tarefa que eles iam desempenhar, o que eles iam fazer, não estava dando certo, né? E o adulto ali que estava conduzindo acabou ficando, né, um pouco desconfortável com a situação. Enfim, eles não conseguiam achar uma solução e acabou meio que ficando todo mundo nervoso. E sabe aquela coisa que todo mundo começa a falar ao mesmo tempo? Sim. Ninguém consegue achar uma saída, enfim. E aí ele chegou e falou para todo mundo, gente, vamos fazer o quê? Vamos fazer a mesma coisa que a gente faz lá na PS. Vamos sentar todo mundo aqui e vamos respirar. Nossa. E aí foi o professor, agora eu não vou saber o nome exatamente que chama, né, quem coordena os escoteiros, que me contou essa situação. Ele falou, olha como é que é, né? Tipo, tinha a solução ali, ensinou a gente a voltar ali, dar aquela tranquilizada. É por isso que é a educação que muda o mundo. Sem dúvida. Tu ensinou a criança ali, ela já foi lá, já proporcionou para os colegas dela lá em outro ambiente, aquilo que ela tinha aprendido aqui. E a criança tá mais aberta normalmente, né? Total. Nós, assim, pelo nosso contexto de adulto mesmo, a gente às vezes acaba não estando aberto, né? Deixa eu olhar então isso aqui, vou experimentar para ver como é que é. É meio, não, eu sou adulto, entendeu? Eu não preciso disso. A gente meio que coloca, sabe, uma certa barreira. Agora, então. E de experimentar mesmo, sabe? A criança, ela tem isso, a gente tem muito que olhar para as crianças e reaprender, né? O quanto a gente tem que estar aberto para experimentar determinadas coisas, né? Por mais simples que elas sejam. Porque às vezes é nessa simplicidade que tem uma alternativa super legal ali, sabe? Pra gente fluir melhor com a vida. Muito legal. Ó, legal. Tá feito o convite pra gente aprofundar nessa questão da respiração. Agora vamos respirar fundo, porque meu Deus do pelo céu. diafragma. Pelo diafragma, Tem que movimentar, né? Aqui embaixo. Diz que você coloca um livro, daí percebe, né? Desdeitado, percebe se movimenta e tal. A gente brinca que na Eu não sei respiração... se mexe a barriga ou se é eu que tô barrigudo, não sei. Acho que as duas coisas, né? Um pouquinho dos dois, né? Agora, toma, distrai. Tirona, né? Eu vou continuar comendo. Você pensou que ia ser fácil? Não vai ser fácil, não. O pessoal do Fino Sabor, ô Lauri, da próxima vez você vai ter que levar uma pizza, porque, ó, a ideia é que era uma porção grande pro pessoal aqui do bastidor poder comer também um pouquinho depois. Acho que não deu certo, viu, Lauri? Nós vamos ter que ir encerrando, ó, e tá quase na hora mesmo da nossa encerrar. Vamos ter que ir encerrando, porque senão não vai sobrar pro pessoal aqui comer. Mas já? Não percebeu isso, Grace? Eu vou viver de luz aqui, pode deixar pros meninos. E pouca água também, né? Nós não deixamos nem ela tomar Quanto muita água. tempo deu já? Eu acho...
Eu Ô, falei. louco! Passa rápido. Gente, né? vocês conversam, né? Mas foi o mais rápido até hoje, Gente a impressão. do céu. Você tem que falar menos, Rodrigo. Você tem que falar menos. Eu falei pra você. Né? Cara, Não, é que ele comeu ó, agora, sabe o que é fiozinhos de você? É costela que já lá tá do lado jantando, dele. né? Sabe que Já eu- tá jantando. Vou esconder aqui, porque senão o Éder conta pra todo mundo. Sabe o que já que é? contei. Eu ia te pedir agora do autoconhecimento, mas vai ter que ficar pra outra. Claro, então. claro, claro. É que assim, geralmente existe uma tática aqui nesse podcast aqui, que é da gente fazer consulta, né? Ah, entendi. Aí traz um especialista em alguma coisa, nós vamos fazendo consulta. Ele ia começar a fazer uma consulta Agora que ele ia começar a consulta. pra ele se conhecer, né? Não é o seu dia de sorte Não, hoje, não. Rodrigo. Semana passada a gente trouxe o doutor André, que é Cardiologista. né? Nós já fizemos uma consulta com ele já. Eu conheço ele, maravilhoso, E o inclusive. Fantástico. papo foi longe, foi parar numas partes aí complicadas. Se você não assistiu, assista aí, porque ele fez Puxa, Mas perguntas. garanto que a Sol resolve aquele problema lá com o autoconhecimento. Ai, olha só, viu sim, só? com É certeza. só ela dar uma Autoconhecimento. dica. São coisas Não, complementares, hein? Mindfulness. Usando as Mindfulness. técnicas do Aham, mindfulness. com certeza. É. Para ali antes de ir lá, você chama Respira, né, a pessoa, né? E diz assim, vamos fazer um mindfulness agora. Mindfulness, nossa. Ele tá chiquérrimo. Quem que segura agora falando mindfulness? Mindfulness. Mas te digo, tem coisas na vida que, né, bom. Nem com enfim, mindfulness não resolve. deixa Não, quieto, mas resolve. Né? né? Resolve. Com certeza. Bem focada, resolve. Sim. Mas nós vamos ter que marcar outro encontro, então, pra você vir e acho falar justo. da autoconhecimento, Claro. autoconsciência, Autoconsciência. autoconfiança, É, e tudo tudo que mais. for de auto. E Tudo for de alto. Isso aí, isso aí. Acho justo, né? Sim, com Espaços certeza. como esse são brilhantes, né? Pra gente poder conversar daquilo que também importa, né? Tem tantas coisas legais, mas essas aí também, também são. Com certeza. E perceba que, na verdade, a gente, se tivesse desenhado uma pauta aqui, teria fugido totalmente, né? Porque a Sim. gente foi conversando. De 0 a 80 em 5 No segundos. meio ali a gente foi pro Neymar e E foi pra foi colheitadeira e voltou pra barriga e não sei o quê. É, no fim, a conclusão que a gente chega é que o Rodrigo realmente tá barrigudinho. Tô. Precisa fazer. Ai, eu vou hoje correr já. Quero dar uma foto pra Sol, depois eu tô correndo. Olha o compromisso, hein? Por correr aonde? Da sala pro quarto? Tá Mais tudo ou menos certo. isso. Só muito obrigado pela participação. A gente fica feliz demais esse bate-papo e com certeza tá convidada para um próximo pra gente falar de tantas outras coisas. E o bacana é isso, é poder compartilhar esse conhecimento. Porque é aquela história, quando você conhece e não compartilha, tudo bem, pra você tá se ajudando. Mas como é bacana, quem sabe quantas pessoas que estão assistindo aí que vão realmente ter uma vida melhor, que seja um pouquinho só, né? A partir de agora, que com certeza o impacto vai ser muito A positivo. ação. Exatamente. A ação, tem que agir, né? Exato, Isso é importante. aham, perfeito. Eu agradeço muito, Rodrigo. Obrigada pelo convite, Éder também. Foi muito legal estar aqui com vocês. Eu gosto muito de conversar e de compartilhar também. Tem um termo em inglês que a gente chama de give backer, que ela é uma atitude, que é você retribuir. Vamos traduzir dessa maneira, né? Que seria Legal. você retribuir. Quando tem essa postura, ela é tão linda, né? Quantas coisas legais que você sabe que você poderia compartilhar e me ensinar da certeza. mesma forma. Então, quando você tem uma postura de give backer, conversas como essa, elas fluem assim, sabe? Vão De uma longe. forma... E de uma passa a forma horinha legal. que a gente nem vê. É verdade. Então, muito obrigada, tá, Verdade. gente? Cris, obrigada que tá aí nos bastidores. Enfim, o Bruno também, né, que tava O aqui Bruno, antes. sim, o Brunão. Perfeito. Então, obrigada, tá, gente? Um prazer estar aqui no canal Ideal. Fechamos, Valeu. então? Fechamos então. Acompanhe no Spotify e no Deezer também. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Até a próxima. A consulta vai ter que ficar. Vai ter que ficar.